né, para acabar tudo da disciplina. O semestre acaba dia 30 de abril, então nós temos aí um mês para a nossa terceira unidade, certo? E essa terceira unidade, o que, que a gente vai fazer, né? A gente vai tratar da parte de análise dimensional e semelhança e da parte do escoamento interno viscoso. Porque o que acontece? Na unidade passada, quando a gente falava da equação de Bernoulli, da equação de Euler e tudo mais, então a gente estava tratando dos escoamentos que eram referentes aos fluidos invíscidos, né? Para a gente poder começar a tratar do escoamento dos fluidos com as características viscosas sendo importantes, então a gente vai precisar, em uma parte, né, desse conteúdo, a gente vai trabalhar com as equações analiticamente, né, enquanto a gente estiver trabalhando com regime laminar, mas vai chegar um determinado momento que a gente não vai conseguir mais uma resposta analítica direta. Então, a gente vai precisar da ajuda da análise dimensional e semelhança, que vai ser uma ferramenta, né, para auxiliar esses nossos estudos, certo? Então, nessa terceira unidade do nosso estudo, a gente vai trabalhar com análise dimensional e semelhança, escoamento interno de fluidos viscosos e escoamento externo de fluidos viscosos. Então, nessa terceira unidade, a gente vai calcular perda de carga, a gente vai trabalhar com a equação, o que a gente chama de uma equação de Bernoulli modificada, né, que contabiliza essas perdas por atrito, né, e aí a gente vai trabalhar com várias outras características desse escoamento quando a gente, né, aceita que o fluido que está escoando, ele é um fluido viscoso, certo? Então, nessa parte de análise dimensional e semelhança, como a gente viu, né, na parte de análise diferencial, né, muitos problemas de interesse da mecânica dos fluidos, eles têm uma resolução, né, difícil, trabalhosa, quando a gente fala em, né, fazer essa modelagem desse escoamento todo, né, avaliar esses escoamentos externos, avaliar como que se dá o desenvolvimento de camada limite sobre um avião, sobre um submarino, né, todos esses processos, né, eles se dão com auxílio de muito aparato, né, computacional. Né? E mesmo assim, né, se faz necessário que a gente tenha relações entre as propriedades e o campo de velocidade, né, relações para tensão, relações para distribuição de pressão e tudo mais. Então, para contornar, né, parcialmente essa dificuldade de resolução de alguns dos problemas de interesse da gente, a gente combina, né, os métodos analíticos com dados experimentais. Então, esse processo, né, é a maneira que a gente tem para estimar, por exemplo, características, né, do desenvolvimento da camada limite, ou como que isso se como que é o atrito, né, do nosso processo, como que ocorre o desenvolvimento, né, dessa característica. Então, assim, nessa etapa agora, a ferramenta de análise dimensional, ela vai ser fundamental, né, porque ela vai promover, né, ela vai dar para a gente essa possibilidade de relacionar os estudos experimentais, né, que são estudos caros, né, que a gente precisa que consigam extrair informações importantes do processo, né. Então, a ferramenta de análise experimental, análise dimensional, ela traz essa possibilidade de juntar esses experimentos que a gente vai ter que fazer para determinar qualquer parâmetro referente ao escoamento, com a realidade, com a modelagem, né, de um processo. Então, assim, o que acontece, né, na vida real? Quando a gente tem um problema que é muito difícil de você resolver matematicamente, a gente passa para o laboratório para tentar resolvê-lo, né? Então, a gente gasta tempo, gasta esforço, gasta recursos para poder obter uma relação, né, entre como que
explicando como que o fenômeno ocorre, certo? E aí, a análise dimensional e semelhança, essa ferramenta de análise dimensional, ela estabelece, né, relações entre as variáveis de interesse do problema e permite que a gente faça uma abordagem experimental bem mais racional, né? A gente vai para análise experimental já sabendo que parâmetros que a gente precisa mudar, que parâmetros eu devo trabalhar, com que variáveis eu preciso, né, manipular para obter um resultado que represente a realidade, né? Então, quando a gente usa esse tipo de ferramenta, a gente consegue reduzir muito os custos de experimentação, né? Porque imagine só, problemas simples, né? Quando você não sabe o que você precisa efetivamente manipular, né? Eles podem se tornar extremamente complexos, porque eu acho que a massa específica do fluido, ela é importante nesse processo. Mas e se ela não for? Você vai gastar horas e horas de experimentação, variando as massas específicas dos fluidos, né? Gastando recursos, gastando seu tempo de trabalho, gastando tempo de análise de resultados, né? Então, assim, a ferramenta de análise dimensional, ela permite a gente enxugar o conjunto de variáveis, né, ou a forma que essas variáveis se relacionam. Então, com isso, a gente consegue descartar variáveis que não são importantes para o estudo, né, e aí a gente consegue reduzir, obviamente, esses custos na experimentação e também, né, a gente consegue relacionar os fenômenos que estão ocorrendo na escala de experimentação com os fenômenos que ocorrem na escala real, certo? Então, essa ferramenta, né, ela vai possibilitar o que a gente chama de um aumento de escala para relacionar, né, por poder relacionar essas características do processo, tanto na escala menor, ou na escala que se está estudando, quanto na escala do processo real, certo? Então, sempre que a gente fala em análise dimensional, obviamente a gente está tratando de dimensões, né? Então, o primeiro ponto que a gente deve entender é o que é uma dimensão, né? Às vezes a gente diz dimensão, mas usa as unidades, né, que representam aquela dimensão em um dado sistema de unidades. Dimensão, ela é uma quantidade física, né, que não tem valores numéricos, e aí a gente fala dessa dimensão como representando, por exemplo, o tempo, como representando o comprimento, como representando temperatura, né, é uma quantidade física que não tem valores numéricos. Quando a gente passa para o conceito de unidades, então a gente pode atribuir a essa dimensão um número, né? Então, por exemplo, aqui na figura a gente tem a dimensão comprimento, né? E eu posso atribuir a esse comprimento unidades de medição, como, por exemplo, aí na régua, centímetros. Mas eu também posso optar por fazer uma medição em milímetros, em nanômetros, em pés, em quilômetros, né? Então, as unidades, elas são maneira de atribuir esse número que a gente está interessado numa medição qualquer, a essa dimensão que seria o comprimento, certo? Então, quando a gente fala dessa questão de o que seriam as dimensões, o que seriam as unidades, né? A gente tem grandezas que a gente diz que são primárias ou básicas, né? Elas são primitivas, não dependem de nenhuma outra grandeza para serem definidas, né? E as grandezas derivadas, elas são formadas, né, pela relação multiplicativa, né, ou, sei lá, dividindo um termo por outro, entre mais, ou uma ou mais grandezas, né, duas ou mais grandezas que são fundamentais. No SI, né, na verdade, na nossa vida, né, a gente tem algumas grandezas básicas que a gente considera, né? Então, a gente tem a grandeza que representa a massa, né? A dimensão do comprimento, a dimensão de tempo,
corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e quantidade de luz, certo? O sistema internacional, ele atribui a essas dimensões, que são essas grandezas básicas, né? Ele atribui a essas dimensões as seguintes unidades, né? Essas aqui que estão justamente destacadas, representadas aqui para vocês, né? Então, por exemplo, para a dimensão de comprimento, o SI estipula que a unidade de medida oficial é o quilograma. Para o comprimento, seria metro, para o tempo, segundo, para a corrente elétrica, ampere, para a temperatura, seria o Kelvin, quantidade de matéria, seria o mol, e para a quantidade de luz, candela, certo? Então, a gente tem aqui 7 dimensões fundamentais com as respectivas unidades, né, no sistema internacional. Perceba que, quando eu mudar de sistema, né, de unidades, eu simplesmente estou mudando qual que é o valor, né, qual que é o, digamos assim, o índice que eu vou utilizar para representar essas mesmas dimensões. Então, por exemplo, se a gente está usando o sistema CGS, né, então a unidade de comprimento seria o centímetro, né? A massa seria em grama. Seria em centímetro? CGS? Centímetro, grama e segundo, certo? Então, a gente muda as unidades que representam aqui a base desse sistema de grandezas, né? Esse sistema que representa nosso, digamos assim, nosso universo, certo? Então, ó, só para ilustrar isso mais uma vez, né? Para a dimensão de massa, a gente vai atribuir o símbolo M, certo? Esses símbolos aqui, pessoal, eles dizem respeito a como que eu vou representar essa dimensão, tá certo? Eles não estão relacionados diretamente a nenhuma unidade nesse nosso estudo agora. Então, para massa, eu vou usar M, né? Para comprimento, a gente vai usar L. Para tempo, a gente vai usar o T minúsculo. Para temperatura, T maiúsculo. Corrente elétrica, I. Quantidade de matéria, N. Quantidade de luz, C. Certo? Aqui está trocado. Beleza? Então, se eu fosse representar essas dimensões no SI, a gente tinha esse conjunto aqui de unidades. Se a gente fosse representar essas mesmas dimensões nas unidades inglesas, então a gente tinha, ó, esse conjunto aqui de unidade, representando massa com libra-massa, comprimento com pés, tempo com segundo, temperatura aqui com Rankine, né? Então, a gente teria um conjunto de unidades diferentes para representar as mesmas dimensões, ok? Bom, e por que que a gente precisa fazer essas distinções, né? Porque nesse nosso estudo de análise dimensional, a gente vai precisar relacionar, né, quantidades, né, variáveis, parâmetros aí que são importantes para um dado processo que a gente vai estudar, né? E aí a gente vai usar alguns dos conceitos básicos que a gente já conhece, né, da vida nossa pregressa aqui na engenharia, na ciência e tecnologia, né, relacionando, né, essas dimensões, né, de um lado e de outro, de uma equação ou de uma inequação, né? Então, o que que acontece? Quando a gente vai representar um parâmetro em termos dimensionais, a gente vai pegar, né, cada um dos variáveis ou dos parâmetros que o formam, né, e representar em termos de suas dimensões fundamentais. Então, por exemplo, se a gente quiser determinar a dimensão de força, eu vou pegar a dimensão da massa, que seria justamente massa, vezes a dimensão de aceleração, que é representada aí, ó, por comprimento por tempo ao quadrado, certo? Isso seriam as dimensões de aceleração. Então, se eu for calcular, determinar qual que é a dimensão de força, força tem dimensão de massa vezes comprimento por tempo ao quadrado, certo?
Esse tipo de análise, como eu fiz agora, né, faz com que a força, por exemplo, seja uma quantidade que deriva, né, de massa e aceleração. Porém, então, quando a gente usa esse tipo de situação, a gente diz que a gente está usando nosso sistema de base MLT, em que massa, comprimento e tempo são as unidades, as dimensões fundamentais, e força é uma dimensão secundária, certo? Porém, a gente também pode avaliar esse mesmo processo, né? Avaliar as dimensões dos termos da segunda lei de Newton, considerando força como uma dimensão fundamental, certo? Quando a gente faz isso, a gente diz que a gente está usando as grandezas de base FLT, em que força, comprimento e tempo são as grandezas de base, né? E então massa é uma quantidade derivada. Então, se a gente fizesse isso, ó, as dimensões que representam a massa de um sistema seriam F, força, tempo ao quadrado, dividido por comprimento, certo? Em geral, a gente usa o sistema massa, comprimento, tempo, né? Em que essas são as três dimensões fundamentais que formam, né, todas as nossas parâmetros, nossas variáveis de interesse. Mas, como eu falei para vocês, né, existem outros sistemas. Por exemplo, a forma de representar através de força, comprimento e tempo, a gente representa o mesmo processo, mas a grandeza de base é força, comprimento. As grandezas de base são força, comprimento e tempo, certo? Então, a gente pode pensar, por exemplo, que a representação de qualquer parâmetro ou grandeza que está relacionado a um problema físico, né, ela pode se dar usando ou MLT, como conjunto de grandeza de bases, em que força é uma grandeza derivada, ou FLT, quando a gente considera que a massa é uma grandeza derivada, certo? Qual a diferença que isso faz? Bom, para algumas equações, para alguns parâmetros, isso não vai fazer diferença nenhuma. Por exemplo, velocidade, a gente sabe que representa uma variação espacial por uma variação temporal, né? Então, velocidade é representado pelas dimensões comprimento por tempo. A aceleração trata-se da variação da velocidade pelo tempo. Então, a representação seria comprimento por tempo ao quadrado. Perceba que isso aqui não faz diferença se eu estou trabalhando com MLT ou FLT, certo? Mas, se eu passo a trabalhar com parâmetros como a massa específica do fluido, em que eu tenho a relação massa por volume, se eu representar por um conjunto de grandezas de base ou por outro, eu vou ter resultados diferentes, certo? Então, se eu for representar ρ usando as grandezas de base do sistema MLT, a gente sabe que massa específica vai ser massa por uma dimensão de comprimento ao cubo. E aí, beleza, pronto. Se a gente for representar essa mesma massa específica usando FLT como nossas grandezas de base para esse estudo, então a gente vai representar massa, que a gente já viu no slide anterior, que era Ft ao quadrado sobre L, ó. Ft ao quadrado sobre L, dividido pela dimensão de comprimento ao cubo. Então, se eu for representar a massa específica no conjunto FLT, a gente tem Ft quadrado sobre L a quarta, como sendo as dimensões que representam a massa específica. Então, a escolha de um conjunto de grandezas de bases ou de outro, ela é totalmente do aluno, né, de quem está fazendo a análise dimensional. Em geral, a gente tende a preferir o uso do conjunto de grandezas de base MLT, porque nós já estamos, né, mais habituados com isso, mas também é possível fazer com o sistema FLT. Tudo que a gente fizer aqui pode ser feito com um ou com outro, certo? Um detalhe é que, se você escolher um para representar as suas variáveis, né, todas elas devem ser representadas
por esse mesmo conjunto, né, do começo ao fim dos seus estudos, ok? Então, aqui nessa questão ele bota assim, ó, para determinar a dimensão do produto RT na equação de estado dos gases ideais, faça aí essa análise dimensional, né? Então, essa análise dimensional, vou colocar aqui. Ele quer que a gente faça a avaliação de quais que seriam as dimensões desse termo RT, né? Referente à equação dos gases ideais. Então, pessoal, quando a gente for trabalhar com esse tipo de situação, né, a gente vai trabalhar com digamos assim, algumas etapas, né, no nosso processamento. Por exemplo, para a gente determinar essa dimensão desse produto, a gente vai, obviamente, trabalhar com a equação que a gente já conhece, né, P sobre ρ, e isolar aí esse termo que a gente tem interesse. Então, perceba que a gente está trabalhando com a equação, digamos assim, a equação matemática conhecida, né? Isso aqui, se a gente trabalhar com a equação dos gases ideais, a gente vai ver, ó, que P sobre ρ é igual a R vezes T. Então, as dimensões do produto RT equivalem às dimensões dessa razão aqui, pressão dividido por massa específica. Então, dimensão de pressão. Pressão, a gente sabe que é representado por uma força que atua sobre uma área, não é isso? Uma força, massa vezes a aceleração, que atua em uma área, certo? Então, isso aqui seriam as dimensões da pressão. Esse termo aqui vai estar dividido pelas dimensões da massa específica do fluido, não é isso? Massa específica do fluido é uma massa dividido por uma dimensão de comprimento L ao cubo. Então, as dimensões do produto R vezes temperatura corresponde justamente a essa relação aqui, certo? Então, aqui a gente tem, ó, esse L do numerador aqui dividido por L quadrado. Então, a gente fica aqui, ó, com uma dimensão de comprimento no numerador, certo? E aí, para a gente determinar, finalmente, né, a gente vai ficar com esse numerador multiplica o inverso, né? L ao cubo, L ao cubo dividido por massa. Então, aqui, as dimensões de R vezes temperatura tem dimensão aí de comprimento ao quadrado dividido por tempo ao quadrado. Dúvidas, pessoal, de como foi que eu resolvi essa etapa daí? Tudo tranquilo? Show.
Aqui ele coloca uma observação, né? Pressão sendo representada por força sobre área tem a mesma direção de que pressão representada pelo produto ρ vezes G vezes H? Né? Então, ó, só para a gente responder isso daí, ó. Se a gente trabalha com pressão, a dimensão de pressão, na verdade, como sendo representada por força sobre área, a gente tem essa relação, né? Força, massa vezes aceleração, dividido por área, que seria o L quadrado, né? Então, a dimensão de pressão aqui, ela é justamente M sobre L, M sobre L, que é o quadrado. Se a gente trabalhar com a pressão como sendo o produto de massa específica vezes G vezes H, a gente vai ver que massa específica é massa por comprimento ao cubo, né? A dimensão de massa específica, vezes a dimensão da aceleração da gravidade, comprimento por tempo ao quadrado, vezes uma dimensão de comprimento, né? Representando aí o valor de H. Então, aqui, ó, a gente também vê que pressão tem dimensão de LT, M sobre LT quadrado, certo? Então, é a mesma variável, né? É o mesmo parâmetro que a gente está trabalhando, né? Independente se eu uso uma relação ou a outra, né? A dimensão desse parâmetro tem que resultar na mesma coisa, certo? Bom, aqui eu trago para vocês, né, algumas dimensões de termos que vocês vão precisar, né, então, área, vazão volumétrica, aceleração da gravidade, né, frequência, quais que são as dimensões de cada um desses termos, né. Perceba aqui, ó, que ele chamou tempo, ó, de Tsão, T maiúsculo. Geralmente a gente chama tempo de Tzinho, e o T maiúsculo fica referente à temperatura, tá? Então, só fazer esse detalhe aqui relativo a essa tabela, certo? Então, aqui, ó, a gente tem justamente vários símbolos e dimensões referentes, né, ao estudo em mecânica dos fluidos. Só para vocês poderem consultar no momento que vocês tenham interesse, certo? Bom, só para finalizar essa parte de análise dimensional, né, obviamente, tudo que a gente faz tem uma regra, né, um porquê que a gente faz as nossas considerações. Na verdade, a gente veio trabalhando na questão anterior com esses conceitos sem, né, descrevê-los diretamente. Então, oficializando, né, a gente sabe que todo termo aditivo de uma equação, ele tem que ter as mesmas dimensões, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a equação de Bernoulli, ela pode ser expressa de diversas maneiras, né? E aí a gente viu, inclusive na análise da unidade anterior, que a gente tinha que tomar muito cuidado com o uso dessa equação, né? Porque como tinha 4, 5, 6 maneiras de eu escrever a mesma equação, podia ser que a gente se confundisse, né, com um termo ou com outro, né? E como não se confundir, né? Simplesmente observando, né, as regras de homogeneidade dimensional. Então, se todo termo da equação ele tem que ter as mesmas dimensões, né? E eu escrevi a equação de Bernoulli dessa maneira, a gente consegue ver logo de cara que todos esses termos têm que ter dimensões de comprimento, né? Por quê?
Porque esse termo refere a Z2 e Z1, tem justamente dimensão de L. E aí a gente pode verificar se isso realmente ocorre, né, nos demais termos. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui desse termo P1 sobre massa específica do fluido, ou meu pai, quando a gente fala do termo P sobre peso específico do fluido, P sobre peso específico do fluido, na realidade, isso aqui é pressão sobre massa específica vezes aceleração, não é isso? Então, ρ vezes G. Aí a gente já viu, né, que pressão tem dimensões aqui, e a gente pode verificar novamente. Pressão tem dimensão, ó, de m sobre LT quadrado, massa por comprimento, tempo ao quadrado, m sobre LT quadrado, né? E aí a gente vai dividir isso pelas dimensões da massa específica vezes a aceleração da gravidade, né? Comprimento por tempo ao quadrado. Então, para a gente avaliar esse termo daqui, ó, a gente vai ver que massa se cancela com massa, L com L ao cubo vai ficar L a segunda aqui embaixo, e esse T quadrado se cancela com esse T quadrado. Para quem não viu isso direto, eu vou detalhar mais aqui, desta maneira. Vezes o inverso, né, desse termo que está ali. Então, L quadrado, T quadrado, dividido pela massa. Todo mundo consegue ver esse L quadrado aqui, que ele surge do cancelamento desse L ao cubo com esse L aqui, certo? Então, aqui fica mais simples da gente cancelar esses termos e ver que a dimensão desse produto, dessa razão, né, P sobre ρ, também tem dimensão de comprimento, certo? Tranquilos até agora? Então, aqui, ó, P sobre ρ tem essa dimensão, e a gente pode avaliar da mesma maneira, ó, para esse segundo termo aqui, se as dimensões estão compatíveis com o restante da equação. Aqui, pessoal, é uma ferramenta para a gente evitar erros, tá? Facilita muito a vida da gente se a gente trabalha dessa maneira, porque a gente claramente se as unidades estão todas iguais, se as dimensões estão todas iguais. Se você fizer a avaliação das unidades de cada um desses termos, a gente consegue ver realmente se você não esqueceu de fazer alguma conversão, certo? Então, essa parte de homogeneidade dimensional é uma ferramenta que a gente já vem usando, na realidade, meio que sem a devida importância, né? Então, velocidade, comprimento por tempo, ao quadrado, né? Multiplicado por, eu vou colocar aqui o inverso da aceleração, né? A aceleração é comprimento por tempo quadrado, então, tempo quadrado. E aí a gente consegue ver que esse termo também tem dimensões aí, ó, de comprimento, certo? Perceba que, aqui na análise dimensional, ó, a gente tinha um valor constante aqui multiplicando a aceleração da gravidade, e que isso não faz, né, não agrega nenhuma informação para a gente em termos de dimensões, né? Por quê? 2, né, esse numeral aqui, é uma constante da própria equação e não carrega nenhum cunho, né, dimensional, certo? Então, esse número aí é só um numeral, realmente não
não carrega nenhuma dimensão com ele, certo? Então, de fato, todos os termos aditivos da equação, eles têm que ter as mesmas dimensões, né? Mas a gente também deve tomar cuidado, né, atentar para o fato de que, além de ter as mesmas dimensões, a gente não consegue somar termos que tenham unidades diferentes, né? Então, se eu disser que aqui Z representa 1 quilômetro, né? E que esses outros termos aqui valem 10 metros, na hora que eu somar 10 com 1, isso aqui vai dar um valor, né? 21, mas 21 não representa a resposta adequada para o nosso problema, né? Porque a gente tem diferentes unidades representando essa mesma dimensão, certo? Então, é importante que, além desses termos terem as mesmas dimensões, eles estejam representados nas mesmas unidades, certo? Bom, para que serve, né, essa homogeneidade dimensional e por que a gente estudou isso? Né? Primeiro, a gente tem a importância desse estudo para checar, né, os termos de equações que a gente conhece. A gente faz uso da homogeneidade dimensional para converter, né, unidades nos nossos problemas de maneira direta, como vocês já devem ter feito várias vezes. Mas, para o nosso estudo agora de análise dimensional, a importância da homogeneidade dimensional vai ser justamente no uso dela para definir essas relações adimensionais que caracterizam um problema. Então, quando a gente olha para a homogeneidade dimensional, a gente vê claramente o que ela representa, né? Essa possibilidade da gente dizer, ó, maçãs mais maçãs dão maçãs. Maçãs com melancia, só se a gente fizer um suco para dar uma coisa, né? Mas, então, quando a gente olha para esse problema, ele, na realidade, ele é bastante simples, né? Mas quando a gente vai, de fato, usar essa ferramenta, às vezes as pessoas ainda cometem erros, certo? Então, o nosso foco agora vai ser nessa parte de definição de relações adimensionais entre as variáveis, para que a gente possa fazer o estudo de análise dimensional, certo? Eu coloquei aqui algumas questões para a gente resolver com relação a esse processo aqui. Eu gosto demais delas, então a gente está com tempo aí, tranquilos, nessa terceira unidade por enquanto. Então, vamos resolvê-las? Epa! Ele diz assim, ó, nessa primeira questão, que a equação A igual a BC a quarta vezes D dividido por EF mais DGH é dimensionalmente homogênea. Se A representa vazão mássica, B pressão, C comprimento, E viscosidade absoluta, F comprimento e H é área, quais são as unidades de D e G no sistema internacional, respectivamente, certo? Então, nessa questão aqui, ele fornece para a gente uma equação, A, opa, meu querido, A igual a BC a quarta vezes D dividido por F mais PGH, certo? Essa é a nossa equação de trabalho, certo? E ele diz para a gente, ó, que a gente não sabe as dimensões nem de D, nem de G, certo? Mas essa equação é homogeneamente, dimensionalmente homogênea, né? Então, se ela é dimensionalmente homogênea, primeiro, um lado da equação tem que ter as mesmas dimensões do outro, né? E os termos aditivos, eles devem ter a mesma dimensão. Por essas regras, a gente consegue ver claramente que a dimensão de A
vai ter que ser a mesma dimensão desse primeiro termo, né, isoladamente, e que a dimensão de A também vai ter que ser igual ao último termo, né, DG vezes H. E aí, por onde que a gente deveria começar a resolver nosso problema? Né? Eu começaria por essa primeira equação. Por quê? Eu só tenho um único termo a determinar, que seria o valor de D, a dimensão de D, enquanto nessa outra parcela da equação, a gente tem duas variáveis que a gente desconhece, certo? Para fazer isso daqui, a gente vai fazer o quê? Substituir quais que são as dimensões de cada um desses termos que ele falou, né? Então, eu vou primeiro listar todo mundo aqui, para a gente poder somente substituir direto na equação, certo? Então, A representa uma vazão mássica. Uma vazão mássica representa uma quantidade de massa que escoa, né, por unidade de tempo. Vazão mássica a gente chamava, né, de M ponto. M ponto sendo o produto massa específica vezes velocidade vezes área, tá? Eu vou colocar aqui a equação, inclusive, só para alguém que não se lembre de onde que veio isso, né? Então, vazão mássica é o produto por VA, certo? Então, esse seria o nosso primeiro termo. O segundo termo é B, né? B tem dimensão de pressão. A gente viu que pressão é mL ao quadrado vezes T. Ah, não estou entendendo de onde que veio isso. Então, escreve lá, pressão é força sobre área, né? Força sobre área representa-se por massa vezes a aceleração dividido por área. Certo? Então, aqui a gente consegue ver as dimensões do termo de pressão surgindo diretamente. Eu vou fazer dessa forma para que todo mundo veja de onde que as dimensões estão surgindo, tá, pessoal? E tem dimensão de comprimento. Então, eu não vou nem me estressar de dizer, porque veio da fórmula tal, não veio de fórmula nenhuma. C tem dimensão de comprimento, ele já disse na questão. D a gente não sabe, né? É viscosidade absoluta. É viscosidade absoluta. Então, de onde que vem essa viscosidade absoluta? A gente sabe, ó, que tensão é igual a μ du dy, né? Essa é a nossa expressão aí para lei da viscosidade de Newton. Então, tensão vezes du vezes dy sobre du vai representar para a gente a dimensão justamente de viscosidade, certo? Então, viscosidade é tensão vezes dy sobre du. Tensão é uma força também que atua sobre uma área. Então, eu vou aproveitar aqui as dimensões de pressão, esse termo de tensão aqui, né, cisalhante, e aí, y, referente a esse dy, a dimensão de vento, e du representa uma velocidade, né, velocidade de comprimento por. Então, a gente consegue ver que esse termo aqui seria pressão, representa dimensionalmente a mesma quantidade que a tensão, né?
E esse termo aqui, né, do segundo parêntese, ele simplesmente representa tempo, né? É isso mesmo? Tensão é uma força que atua sobre uma área. Ah, tá. Veja só. Massa vezes a aceleração aqui. Isso aqui resulta simplesmente L, né? Quer ver? Vamos voltar aqui. Impressão. M sobre L, T quadrado, M sobre LT quadrado, representando a pressão. M sobre LT ao quadrado. E que tinha alguma coisa que não estava cheirando bem aqui. Sobre LT quadrado, representando aí a tensão também. Ótimo. Então, aqui, para a nossa dimensão de viscosidade, para o termo E, a gente vai ficar simplesmente com massa por comprimento vezes o tempo. Certo? Ficaram com dúvidas nesse termo, pessoal? Viram aí onde foi que eu tinha cometido a falha? O termo que precisa, né, agora é simplesmente que F também dimensão de comprimento, vou deixar aqui, F de comprimento, e H em dimensão de comprimento ao quadrado, certo? Por que que eu fiz isso? Porque agora a gente pode substituir claramente, né, todas essas unidades, todas essas dimensões, na realidade, aqui na expressão, para poder determinar qual é a dimensão de D. Então, A vale massa por tempo, B vale massa por comprimento, tempo ao quadrado, C representa comprimento elevado à quarta, representa M sobre LT, e F representa comprimento. Então, a gente consegue ver aí que vários termos vão se cancelar, né? Eu vou primeiro trabalhar com esse lado daqui, certo? A gente vai ficar com M vezes L, L a terceira, sobre tempo ao quadrado aqui, e no denominador, M sobre T, né? Quando esse M sobre T passar para o outro lado multiplicando, a gente vai ficar aqui, ó, M ao quadrado sobre T ao quadrado. A gente vai ficar com esses termos para determinar quem é D. Certo? Então, T quadrado com T quadrado vai se cancelar, M vai se cancelar com um M daqui, a gente vai ficar com a expressão de que D, a dimensão de D, vai valer que L ao cubo, M sobre L ao cubo. Certo? Com isso, a gente determina nosso primeiro termo, e aí a gente pode passar para a segunda metade da questão, né, que se refere
A, o termo com G, né? Então, a dimensão de A tem que ser igual à dimensão desse termo DGH. Então, A tem dimensão de massa por tempo. P tem dimensão de massa por volume, né? Massa, comprimento ao cubo. G a gente não sabe, quer determinar. E H é uma área, né? Então, L ao quadrado. Sendo, a gente vai ficar com M sobre comprimento. Então, G vai ficar com L sobre T. Certo? Ah, e agora? Não tem nada com L sobre T na resolução da questão. Pessoal, porque na questão ele pede para a gente determinar essas unidades de D e G no sistema internacional. Então, no sistema internacional, a gente sabe que comprimento é representado pelo metro como unidade fundamental e tempo por segundo. Então, G seria metros por segundo e D, a gente ia representar essa massa por quilograma vezes metros, quer dizer, dividido por metro cúbico. Então, a gente consegue ver que a resposta correta dessa questão seria o item B de bola, certo? Tranquilos, né? A outra questão também é bem parecida com essa, né? E a gente pode resolver essa outra questão aqui usando as dimensões como o sistema de grandeza de base como sendo FLT. É um exercício bem bom. Simbora? Usando como sistema de base FLT, certo? Então, ele coloca a equação A igual a B, C, D ao cubo, mais D é F, é dimensionalmente homogênea, se A é força, B é densidade ou massa específica, né? No caso aqui, ele está falando, quando ele coloca densidade ou massa específica, quer dizer que ele quer que você use justamente quilogramas por metro cúbico como dimensão aí do termo B, certo? C é a aceleração, F é a velocidade, determine as unidades de D e de E no sistema internacional. Então, se a gente for resolver essa questão aí, usando o sistema de base FLT, a gente passa pelo mesmo processo, né? De descrever que dimensões são essas que representam o problema. Se a gente for usar o sistema FLT, então força é uma grandeza primária. Então, A é simplesmente F, certo? A dimensão é uma força. B representa massa específica, né? Massa específica, a gente vai ver qual vai ser a dimensão que vai ficar, né? Mas massa específica trata da relação massa por volume, né? No sistema FLT, massa é uma grandeza derivada, né? Então, massa é dado por força dividido por aceleração. Comprimento, tempo ao quadrado. Então, isso aqui seria as dimensões de massa, certo? 1 sobre comprimento ao cubo. Então, as dimensões de massa específica, usando o sistema FLT, seria força, tempo ao quadrado, dividido por L a quarta.
certo? O termo C é uma aceleração. C representa uma aceleração. Então, comprimento por tempo ao quadrado. F representa uma velocidade. Ele pede para determinar as dimensões dos outros termos, né? D, I e E. Então, novamente, a gente vai para o termo que tem, que é mais simples da gente trabalhar, né, inicialmente. Tem uma variável que a gente não conhece. Então, veja só. A é força, P é massa específica, então, força tempo ao quadrado dividido por L à quarta. P representa L por tempo ao quadrado. E a gente vai determinar quem é D. Certo? Então, F P ao quadrado L à quarta, dividido por Ft ao quadrado L tem as dimensões de D ao quadrado. Consegue ver que as dimensões de D ao quadrado são as dimensões de comprimento, quer dizer, de D ao cubo é comprimento ao cubo. Para esse segundo termo, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Vai ser, as dimensões do termo A vão ser iguais às dimensões desse último termo aqui. Então, A é força, P representa comprimento, né? Deixa eu só concluir aqui. Na verdade, eu acabei sem. A dimensão de D é simplesmente comprimento. Aqui. O termo E a gente não sabe, né? E F representa aí uma velocidade, L sobre T. Né? Então, aqui as dimensões de E vão ser F, que é o quadrado, dividido por L, que é o quadrado, dividido por L, ao quadrado. Certo? Essas vão ser as dimensões do termo E. Então, agora a gente já sabe as dimensões de todo mundo, né? Mas na questão ele não pede as dimensões, ele pede as unidades no sistema internacional. Então, as unidades disso aqui no sistema internacional vai ser, para comprimento, a gente tem o metro, né? E para esse termo aqui, opa, a gente sabe que Newton representa força, né? Tempo é dado em segundo, comprimento em metros. Tem essa resposta ali? Não tem. Por quê? Porque Newton é uma unidade secundária do sistema internacional. Então, a gente sabe que Newton representa quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Então, as unidades do termo vão ser justamente quilograma vezes metro dividido por metro ao quadrado. Então, é isso mesmo? Força é Newton, massa vezes aceleração, vezes tempo ao quadrado, dividido por comprimento ao quadrado.
doideira, por que que não está tendo resposta? Peraí. Será que eu errei alguma coisa? Força, comprimento. Ah, não, F é velocidade mesmo. Então, pessoal, olha aqui, ó, onde foi que a professora cometeu erro novamente. Quando eu passei esse T para o lado de cá, eu passei T quadrado, por alguma razão, certo? Então, por isso que não estava tendo resposta nenhuma. A dimensão do termo E era F vezes T dividido por L quadrado. Então, força representada por Newton, que é metros por segundo, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, vezes T, dividido por comprimento ao quadrado, metro quadrado. Então, dessa maneira, a gente ficava com quilograma, metro por metro quadrado, aqui vai ficar 1 sobre metro, e segundo dividido por segundo ao quadrado, esse termo também vai ficar no numerador, certo? Vou deixar isso mais bonitinho aqui, mais arrumadinho aqui. Então, essa razão aqui vai ficar assim, e esse termo, né, por metro quadrado, vai multiplicar 1 metro quadrado sobre 1. Certo? Multipliquei pelo inverso. Então, aqui, é isso mesmo? Numerador vezes o inverso do segundo. Então, as dimensões aqui do termo E vão ficar quilograma por metro vezes segundo, certo? No numerador. Ok, pessoal? Fiz isso para a gente ver que, na realidade, não faz diferença qual sistema de grandeza de base que a gente vai usar, certo? Porque a gente está analisando simplesmente as dimensões dos termos, ok? Bom, era para estar entrando agora para vocês o pessoal da Sólidos quer falar com vocês a respeito de um processo seletivo, certo? Parece que a empresa Júnior está com vagas aí disponível para alunos, o pessoal da Potiguar Rocket também, como é que é? Também querem falar com vocês para divulgar, né, o espaço deles para oportunidades para vocês, certo? Então, deixa eu só ver aqui se eles realmente vão entrar, senão eu começo a fazer outra questão. Deixa eu ver se eles já entraram, eu não vi, porque tem isso também. Não, ainda não.
Vocês viram que deu uma ampliada aí nas faixas de vacinação? Alguém da família de vocês já se vacinou? Aqui em casa, só quem se vacinou foi minha irmã, que é dentista. Aí tá a segunda dose dela. Ai, como vocês são chiques, cheio de avós vacinadas. Que massa, que ótimo. Eu tenho fé em Deus que, nossa, 94 anos. A avó do meu marido tem 99. Diga aí. Eu nem sabia que era possível, em dias de hoje, a pessoa chegar numa idade dessa, né? Aí já se vacinou, muito linda ela. Muito velhinha, né? Mas se vacinou lá no interiorzinho que ela mora. Ela mora em. Não é nem Morelândia. Morelândia é um município. Ela mora no distrito do município. Rapaz, é muito engraçado. Você acredita, esse interior dela é próximo ali de Exu, que é a terra de Luiz Gonzaga, né? Pois ele, meu marido conta, né, de quando ele era pequeno, ele se lembra de ter visto Luiz Gonzaga na calçada da avó, conversando com o avô dele, tocando música, como se fosse assim, estou na calçada de casa, vou ali, né, conversar com o pessoal. É um interiorzinho tamanho de nada. Chama Cariri-mirim. Na verdade, como eu ia dizendo, né, ele não é nem um interior, é distrito de um interior. Então é do tamanho de nada. Mas aí ele conta, e aí eu não sei se ele ainda se lembra, né? Porque com 99 anos é difícil de se lembrar realmente de algumas coisas. Mas ele conta umas coisas assim bem diferentes. Eu digo, cara, que massa. Não é? É um privilégio mesmo. Oi, Felipe, bom dia. Você que vai apresentar para o pessoal aí a parte da Sólidos? Eu não estou lhe ouvindo. Acho que seu áudio está Oi, desligado. oi, professor, bom dia, tudo bem? Bom dia. Posso dar o aviso aqui então? Aproveitar. Por favor, fala aí para o pessoal. Oi, pessoal, bom dia. Desculpa aí, tá? Inclusive, acabei atrasando um pouquinho. Então, gente, eu queria só passar para dar um aviso. Ah, eu não sei aqui quais são as ênfases de vocês, né, em CIT, mas esse aviso é mais voltado para a galera da ênfase de mecânica e da ênfase de materiais. Então, se você não é dessas ênfases, mas você tem um conhecido que é dessas ênfases, então, por favor, peço que você preste bastante atenção. Eu estou passando para anunciar um processo seletivo para entrar na empresa júnior das engenharias mecânica e engenharia de materiais da UFRN, né? Antes de tudo, deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Felipe, eu estou atualmente como diretor, eu sou aluno de engenharia mecânica e estou como diretor administrativo financeiro da Solos, que é uma empresa júnior. Uma empresa júnior nada mais é do que uma empresa que é toda organizada por estudantes. A gente tem reuniões com clientes, a gente tem reuniões entre a gente tem tomada de decisões, a gente tem faturamento, tudo de uma forma normal como uma empresa, mas ainda dentro da universidade, né? Então, é uma oportunidade muito interessante para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, e a gente quer estender a nossa atuação, principalmente com o pessoal do CIT que ainda está na ênfase, né? Então, por isso que eu estou passando hoje para dar esse aviso. Se vocês tiverem interesse, quiserem conhecer um pouco mais sobre a Solos, recomendo bastante, nem que seja para participar somente do processo seletivo, é uma experiência muito grande. E aí eu vou deixar aqui no link, no site, no link, no chat, os links do nosso site, o site da Solos, onde vocês vão encontrar todas as informações do processo seletivo, como faz para se inscrever, e o nosso Instagram, vocês podem acessar e conhecer um pouco mais sobre a nossa empresa também. Então,
De forma resumida, é isso. Queria passar comunicando sobre esse processo seletivo, está aberto até o dia 2. É muito simples de se inscrever. Então, se você for de uma dessas ênfase materiais, ou já tiver pelo menos dado entrada nesse processo para entrar na ênfase, por favor, se inscreva. A gente quer estar com vocês, a gente precisa de vocês. E é uma oportunidade muito grande mesmo, é uma oportunidade de desenvolvimento. Muitas vezes a gente está na universidade e acha que estar na universidade é somente participar das aulas, tá ali nas disciplinas todo semestre, mas a universidade proporciona coisas que muitas vezes a gente acaba não buscando, e a EJ é uma dessas coisas. A gente tem também o BAJ, a gente tem também o Rocket, que vocês já devem ter visto, mas a empresa Júnior eu considero uma coisa bem diferente, porque lida diretamente com o mercado profissional, e vocês podem ter essa oportunidade de conhecer mais do mercado profissional do que é ser engenheiro, ainda na universidade, com muito mais detalhe, com experiência prática, a partir da empresa Júnior. Então, meu recado era esse, vou deixar aí no site, meu Deus, no chat, o nosso site, o nosso Instagram. Se vocês tiverem interesse, por favor, deem uma olhada que vai ser bem bacana. E eu estou aí à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem nesse momento. Se alguém Como tiver que é o alguma processo dúvida. seletivo, Felipe? Vocês fazem o quê? Entrevista? Vocês fazem o quê? Certo, professor. O processo seletivo ele é composto por algumas fases, está tudo bem descrito no edital da gente que está lá no site, mas de forma resumida a gente vai ter 4 fases. A primeira, que é de inscrição, é bem simples, você vai enviar seu currículo, sua documentação, responder poucas perguntas, jogo rápido, você preenche esse formulário em 3 minutos, e a partir disso a gente vai avaliar se você passa, que geralmente é a etapa mais tranquila, né? Depois a gente tem umas dinâmicas em grupo, que é a oportunidade de ver como que as pessoas trabalham em grupo, como que elas conseguem, enfim, trabalhar em equipe, chegar num objetivo, né? Por fim, a gente tem a entrevista individual e a gente tem o processo trainee após essas 3 fases. O processo trainee é um processo ainda eliminatório, mas é um processo um pouco mais longo, que ele dura entre 1 e 2 meses. Eu acho que esse semestre ele vai durar 5 semanas, e é um processo um pouco mais prático, né? Um processo onde a gente vai atribuir atividades que são da nossa empresa, já para a pessoa ir se habituando, para conhecer um pouco mais a fundo como que as diretorias trabalham, um pouco melhor como que a gente vai se organizando lá dentro, e ao fim desse processo trainee, dependendo do resultado, aquela pessoa é colocada ou não em uma das diretorias para, enfim, ser efetivado como membro da Sólidos, né? É um processo Entendi. um pouco Essas longo, dinâmicas vocês vão fazer online? Tudo? Como que é isso? vai ser tudo remoto, sim. Esse Tudo detalhe vai remoto? ser tudo feito de forma online, de forma remota. A gente já teve essa experiência nos 2 últimos processos seletivos, né? O primeiro em março do ano passado, assim que estava iniciando essa construção todinha, a gente já teve que ir se adaptando, e o segundo ali, mais ou menos em julho não, em setembro, outubro do ano passado. Então, a terceira a gente já tá experiente, tá tendo que aprender na marra, né, professora? É, tô sabendo aí. Pois tá, então. Obrigada, Felipe. Ó, pessoal, Obrigado, professor. Eu que agradeço pelo espaço. Valeu, pessoal. Bom dia. valeu, valeu, Felipe. Era isso, meu povo. Não sei se vocês têm interesse, né? Mas é uma oportunidade aí para a formação curricular de vocês. A gente nunca sabe. Quando eu fui terminar, né, a minha